Olá pessoal, tudo bom aí? Sou o professor Vitor Caiafo, aqui do Núcleo de Ciências da Vida, e o professor Fábio Caparica, colega meu, solicitou que eu enviasse esse vídeo para explicar um pouquinho de uma demanda que eu perguntei a ele e queria ver se alguns de vocês poderiam me ajudar. Olha só, eu tenho um site chamado www.anatocast.com.br, que é um site que reúne algumas produções do meu projeto do Anatocast, como podcasts, como algumas videoaulas, e tem uma parte da galera que faz o cadastro no site, que tem acesso a uma parte dos conteúdos, digamos assim, um pouco fechados, que são mais, que a gente vai aumentar um pouco mais, com questões comentadas, desculpa, com flashcards, com mapas mentais. E aí, eu estou com a ideia de tentar desenvolver um pouco de um aplicativo. E seria um aplicativo onde poderia reunir parte desse conteúdo que a gente tem no próprio site, em especial os flashcards, em especial algumas questões comentadas, mas principalmente eu estava querendo trazer para dentro do aplicativo como se fosse um jogo, como se fosse um game, um quiz. E um quiz de perguntas e respostas, que a gente poderia ter uma evolução gradativa do nível de dificuldade, por exemplo, das questões. Não, a gente poderia, tipo, ranquear as questões por mais simples, mais intermediárias ou mais difíceis. Que a gente tivesse uma opção do usuário escolher, por exemplo, o tipo de sistema, por exemplo, que ele queria trabalhar nessas questões. Então, por exemplo, questões relacionadas ao sistema digestório, ou questões relacionadas ao sistema respiratório, ou questões relacionadas ao aparelho locomotor, poderia ser uma opção. Ou, de repente, tem uma opção que o sistema misturasse todas essas questões e ele pudesse ficar treinando ali questões sobre anatomia. E aí, essas questões teriam, né, as suas respostas comentadas por nós, ou por mim, ou pela própria equipe aqui do laboratório, que a gente poderia fazer as questões e já deixar as respostas e explicações, porque depois, ao término, por exemplo, da realização desse quiz, ele poderia ter acesso a todas as explicações das questões. E eu não sei como é que funciona, mas se de repente as pessoas pudessem jogar em rede, eu não sei como é que isso funciona, se seria possível. Então, por exemplo, eu junto com um colega aqui agora, a gente poderia estar, suponho que eu fosse um usuário, e a gente poderia estar jogando como se fosse competindo entre si, as mesmas questões, para quem depois visse uma pontuação, por exemplo, ou de repente fazer um ranqueamento dessas pessoas que estivessem mais bem classificadas de acordo com os acertos que eles tivessem nas questões. Em especial, por exemplo, aqui dentro do próprio NCV, a gente poderia fazer não sei se um dispositivo ou uma versão, digamos assim, para a gente fazer esse teste especificamente com o NCV e depois a gente visse como é que isso ia evoluir para depois expandir isso e depois abrir de repente, sei lá, para o Nordeste, para o Brasil e sei lá como é que funcionaria essa questão. Mas de uma forma geral, a proposta seria desenvolver um aplicativo com conteúdos de anatomia lá dentro, e o aluno poderia escolher, eu queria só flashcards sobre o sistema digestório, ia ter lá. Eu queria visualizar questões sobre o sistema respiratório, ele ia lá e estava lá. Eu quero fazer um quiz sobre aparelho locomotor, ele ia lá e o sistema ia apresentar um bocado de questões, e depois ele teria, por exemplo, as explicações daquelas questões, entenderam? A proposta era basicamente um aplicativo nesse sentido. Vê aí, Caparica, se é mais ou menos isso que você tinha pedido na proposta, se faltou trazer algum detalhe a mais. Abraço, meu povo!